Justiça de transição, né, é um termo que foi mais ou menos pensado e cunhado na década de 80, na virada da década de 80 para a década de 90. Né? É um termo que tem um sentido próprio dentro de movimentos da sociedade civil e das próprias universidades, que estavam preocupadas com a discussão sobre como se deve dar o processo de mudança de um regime autoritário para um regime democrático. Então, a gente vai falar em comissões da verdade, a gente vai falar em reparações, em responsabilização criminal, né? A gente fala também em mudanças e reformas institucionais, né? Esses são os 4 principais instrumentos da chamada Justiça de Transição. A nossa parceria com a Comissão da Estadual da Verdade de Minas Gerais, ela é mais antiga, né? Ela começa ainda em 2013, isso era ainda no governo Anastasia, né? Havia ali a indicação, ela aconteceu ainda, a nomeação da Comissão da Verdade aconteceu naquele momento. E aí o que de início nós fizemos foi uma seleção de colaboradores e pesquisadores voluntários daqui da UFMG, tanto da Faculdade de Direito como de outras faculdades, para que eles atuassem auxiliando as diversas frentes de trabalho da Comissão Estadual da Verdade. Depois, num momento posterior, nós continuamos ainda trabalhando num projeto conjunto que foi aprovado aqui por um departamento específico aqui da Faculdade de Direito, e depois era um projeto já de financiamento, isso durante o governo Pimentel. Isso permitiu a contratação de bolsistas pela comissão, via esse projeto, que trabalharam lá de uma forma bastante profunda em tentar levantar mais e mais informações para a produção do relatório. O terceiro momento de atuação junto à Coveng foi quando, no momento de redação do relatório final, nós tivemos a participação de diversos pesquisadores, principalmente na hora de elaborar as recomendações da Comissão da Verdade. Isso proporcionou uma aliança de trabalho sempre bastante próxima, não é? Então, quando o governo do Estado de Minas Gerais decidiu por transformar, não é, criar um projeto de transformação do antigo DOPS aqui, né, num Memorial de Direitos Humanos, nós também tentamos colaborar, participamos, e mais recentemente, as visitas guiadas que foram feitas ao DOPS contaram com a participação de pesquisadores e pesquisadoras aqui do Centro de Estudos sobre Justiça de Transição. Eu estou no centro basicamente desde o começo, e eu fui monitora tanto do grupo de estudos quanto do projeto de pesquisa, eu fui estagiária, eu fiz bastante coisa. Hoje em dia, o projeto que eu mais ajudei a tocar, eu estou ajudando, são as visitas guiadas no antigo DOPS, que vai ser Memorial da Liberdade e Casa de Direitos Humanos, né? Na Afonso Pena. E aí foram uma série de visitas, umas 4 visitas com professores e com ex-presos políticos, dando declaração, né, o depoimento de como que foi a experiência deles lá. E o público-alvo são estudantes, tanto de graduação quanto de escola, mas era bem aberto, sabe? Então tinha muita participação de sociedade civil também. Eu confesso para vocês que, assim, estou entrando aqui de olhos abertos a primeira vez na minha vida. Eu entrei aqui e saí encapuzado. Eu entrei encapuzado em 7 de abril de 1971, fui encaminhado para o último andar, onde funcionava o DOI-CODE, né, para tortura. Sofri sessões de tortura aproximadamente de 50 a 60 dias direto. Choque, queimadura de cigarro, pau de arara, pancada. Então aqui foi isso. Aqui você revezava momentos de cela com muitos momentos de tortura física, né? A história precisa ser contada, visitada, né? A história precisa ser visitada. Eu acho que somente a juventude precisa vir, olhar, pegar, revistar, ver de perto, né? Porque a gente conta da tortura e muita gente, por incrível que pareça, não acredita que aconteceu isso. É primordial, assim, é um dos trabalhos que eu acho que a gente fica mais orgulhoso de fazer, pensar no como que a gente pode contribuir com a sociedade nesse contexto de pedido à volta à ditadura, né? A gente estuda um pouco como foram as violações de direitos humanos, as torturas que aconteceram, a falta de direito ao luto dos familiares de não terem acesso, né? Então, assim, conseguir trazer esse tipo de conhecimento para outras pessoas, para além da academia, eu acho que é um dos papéis essenciais que a gente tem. A justiça de transição não pede que você olhe só para o passado. Ela entende que, na verdade, até por garantias de não repetição que ela tenta construir, ela pede que você entenda o passado, conheça o passado, né?
viva então no presente aquilo que você possa fazer de negação em relação ao passado autoritário e projete no futuro, né, a tentativa de evitar que o autoritarismo retorne. E veja bem, não é que a gente, mesmo diante disso tudo, a gente ainda vai encontrar exemplos concretos de situações em que isso vai acontecer, ou seja, o trabalho da Justiça de Transição é um trabalho que também joga todos os pesquisadores para estudar e pensar em ferramentas que evitem a repetição do autoritarismo.